Bom dia, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor. Espero que todos estejam bem, se cuidando, né? Nesse momento que requer um certo cuidado, né? Em nossas vidas e em nosso lar. Quero começar essa reflexão com uma pergunta para vocês. Vocês têm um desejo de entender tudo que está acontecendo, de ter uma compreensão maior de tudo o que vai acontecer, qual é o propósito de Deus para tudo isso, né? Uma pandemia que afetou todo o planeta Terra, né? Uma questão aí mundial, né? Uma situação mundial. Qual é o propósito de tudo isso? Confesso a vocês, meus irmãos, que eu tenho esse desejo de entender, de compreender tudo. Muitas vezes nós somos pessoas imediatistas, né? Queremos respostas rápidas, fáceis. Mas o que é que Deus tem a nos revelar acerca disso? Em Eclesiastes 3, versículo 11, Deus diz assim, ó: Deus marcou o tempo, Ele marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as coisas que ainda vão acontecer, porém, não nos deixa compreender completamente o que faz. Meus irmãos, quando eu leio essa palavra, eu fico mais tranquilo porque, primeiro, que Deus nos revela aqui que essa vontade, esse desejo é de nossa natureza. Segundo, é que Deus nos revela também que Ele não vai nos deixar compreender completamente o que Ele faz. Está no controle dEle. Né? Nós não vamos ter essa total compreensão. Né? Então, em outra versão, na mesma passagem, diz assim, ó: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs a eternidade no coração dos homens. Contudo, não podem descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Que maravilha, né, meus irmãos? Porque Deus nos revela aqui que, apesar de termos esse desejo de criar teorias para explicar o que aconteceu no passado e até mesmo criar modelos matemáticos para tentar explicar o que vai acontecer, somente Deus tem esse poder de fazer com que a gente descubra a obra dele, né? Desde o princípio até o fim. Meus irmãos, que maravilha. Mas mesmo assim, meus irmãos, a verdade é que nós não gostamos dessa espera, né? De ficar em casa, sem poder sair, né? Com toda essa limitação. Não gostamos dessa situação de limitação, de sermos pessoas limitadas. Por mais que estamos em casa para preservar quem nós amamos, mas não gostamos, né? De ter essa limitação. Quantas vezes a gente não se chateia, a gente fica chateado por causa disso. Quantas vezes, né, a gente não se chateia porque a gente não tem resposta do que está acontecendo. Mas acho que já aconteceu com algum irmão aí de alguma situação de a gente não ter resposta naquele momento. A gente está passando por uma situação difícil, nós não temos resposta naquele momento, mas lá na frente a gente vai descobrir o real propósito de Deus na nossa vida, naquela situação. Acredito que muitos de vocês têm algum testemunho em relação a isso, tenho certeza. Meus irmãos, por mais que temos que entender que por mais que o mundo esteja entregue ao mal, né, ao maligno, nós temos que ter a certeza de uma coisa: Deus tem uma aliança conosco. Né? Para nós que cremos nele, que entregamos nossa vida, nós temos que entender que nós não estamos num barco à deriva que nem o mundo está. Nós temos uma direção, nós temos aquele que nos guia. Nós temos que somente confiar, né? Confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Louvado seja Deus. Por mais, meus amados, que nós vemos aqui na Bíblia vários relatos de que vivemos ciclos. Na verdade, o que nós estamos vivendo aqui, nada demais, é um ciclo. A Bíblia está cheia de relatos desse tipo, que
Existe o período da dor, mas existe o período da alegria. Tudo passa. A tempestade passa, né? Em Salmos 30, versículo 5, diz assim: ó, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Louvado seja Deus, porque nós temos a certeza que tudo isso vai passar. Né? Que tudo isso vai passar. Nós estamos agora resguardados, né? Com o intuito de proteger quem a gente ama, né? Mas já a gente tem certeza, no momento não é uma situação confortável que nós estamos vivendo, não é de forma alguma, mas temos a confiança que Deus nos promete, né? Deus nos fala que isso vai passar. A própria Bíblia está cheia de relatos desse tipo. Nós temos que confiar. Nós temos que entender, meus amados, que Deus, em todas as fases, Deus é conosco. Deus está empenhado em cumprir a sua palavra. Ele tem a visão de tudo que está acontecendo, certo? Ele sabe do princípio ao fim o que vai acontecer. Tem o controle de todas as coisas. Vamos confiar, vamos descansar o nosso coração. Né? Porque Deus sabe como e quando tudo vai acontecer. Meus amados, confesso que estou com saudades de todos vocês. Estou orando para que a gente volte o mais rápido possível, isso passe o mais rápido possível e que nós em breve vamos estar juntos, né? Louvando, né? Agradecendo por tudo que passou. Meus amados, que Deus esteja com vocês, né? E espero vê-los fisicamente o mais rápido possível.